Olá, meus queridos inscritos aqui do canal. Olha, cumprimento todos os irmãos em Cristo Jesus com a gloriosa paz do Senhor. Amém? Olha, hoje eu vou falar para vocês como foi que eu fui aprovado na prova teórica na autoescola. Chegando na autoescola, irmãos, eu fui o primeiro a chegar. Na autoescola não, no Detran. A gente passou na autoescola só para tirar uma dúvida e fomos para o Detran em seguida. Lá no Detran, quando cheguei, estava fechado. Chegaram duas pessoas na minha frente. Ambas foram atendidas primeiro, que pela lógica do atendimento era para ser eu, né? Mas, como cristão, a gente sabe que o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas. Então, esperei até eu ser atendido e fui atendido pela terceira pessoa, né? Fui a terceira pessoa a ser atendida. Fiz a prova, irmãos. Olha, no início da prova, vocês acreditam? Posso falar para vocês, como vocês passar nessa prova teórica, irmãos, tá? Estuda, entrega a Deus, tá? Confia no Senhor, estuda o máximo que você puder, o que Deus colocar em teu coração, o tempo determinado que Deus preparar para você estudar, entregando ao Senhor, não se apavora, tá? Olha, irmãos, nos simulados que eu fazia, vou contar para vocês como foi. Nos simulados que eu fazia um pouco antes da prova, sempre eu tirava, no da autoescola eu tirei 23, que a pontuação mínima é 21, gente. No próximo da autoescola que eu fiz um escrito, tirei 23 pontos. No computador eu fiz 27, se eu não me engano, irmãos. Só que um colega me ajudou, então se considera que foi 26. Se eu não me engano foi assim, foi 26, irmãos, isso, que eu acertei por conta própria. Em casa sempre eu fazia, dava 18, 19, às vezes dava 23, 25, né? 21, acho que já cheguei a acertar também, mas da maioria que eu fiz, comecei a fazer, irmãos, pelo aplicativo da autoescola, dava 18, 19, dava uma quantia inferior, né? O mínimo tem que ser 21. Então eu consegui, né, no dia ontem, todos que eu fiz ontem, se eu não me engano, não tenho lembrança que eu fiz nenhuma que deu menos dessa média. Então foram 23, 25, nessa faixa etária de 23 para 25. Acho que eu fiz duas, ou foi três, enquanto meu filho treinava jiu-jitsu lá na escola de jiu-jitsu. E estava super confiante, graças a Deus, em comunhão com o Senhor. E assim foi, irmãos. Chegando lá na autoescola, agora continuando onde eu parei, na hora que eu fui fazer a prova, irmãos, você acredita que a primeira questão, irmãos, era daquela questão que deixa você na dúvida, tipo, nossa, será que é tal letra? Será que é essa letra? Será que é essa? Aquelas questões que não são muito difíceis, mas também deixam um pouco de dúvida. Então, sempre eu orei quando eu saí, e no caminho também, enquanto eu ia falando com o Senhor, e nesse momento também o Senhor tocou no meu coração para orar, irmãos. O tempo estava rolando, né? Eu tinha começado para iniciar, mas vocês sabem que Deus tem o controle de tudo, principalmente da vida de nós cristãos. Então, eu fechei os meus olhos e orei ao Senhor, irmãos. Pedi a Deus direção e que aquela prova, né, fosse conforme a vontade dele. Assim como eu já tinha orado antes, se tivesse de eu passar, seria da vontade dele e de eu reprovar também. Graças a Deus, eu passei, né, irmãos? Então, fiz a oração, após terminar a oração, fiz a prova. Terminei a prova, faltavam uns 7 minutos. Lembrei da instrução que a moça da autoescola falou. Ela disse que se terminou a prova e sobrou tempo, dá uma revisada. Assim eu fiz a revisão. Uma dica muito importante também, irmãos, tá? Espero que você esteja assistindo o vídeo até aqui agora. E se você for fazer prova teórica, olha, a revisada que a moça fala para você dar, eu creio que todos os professores competentes vão falar, eu poderia não fazer, irmão. Sair, para tipo, ter uma majestade assim que às vezes a gente vai fazer, faz em 20 minutos, 15, e sou superior aos outros, sair para ganhar aquele aplauso de rapidez, né? E às vezes é naí que você acaba se perdendo e não faz nada, né, irmãos? Não faz a pontuação necessária. Então, tinha tempo, foi pela orientação, se o senhor colocou a professora lá para nos dar instrução, é porque ela é capacitada. Então, não custava nada, era 7 minutos. E a melhor coisa que eu fiz foi que eu tinha fazendo naquele momento era seguir as instruções dela. Aí eu segui as instruções dela, revisei a prova, deu para revisar até a 23ª, irmãos. Aí o tempo acabou, né? Finalizou lá. Olha, uma dica muito importante na revisão, tá? Foi muito importante fazer a revisão. Eu poderia, tipo, acabei, faltava 7 minutos, acabei um pouco rápido, então já vou finalizar aqui para sair, para dizer que eu fiz, para saber que eu fiz num tempo rápido. Mas não cabe isso, irmãos. Cabe a gente ser aprovado, tá? Então,
Graças a Deus eu segui as instruções dela, aí revisei a prova. Uma dica muito importante na revisão da sua prova: as questões que você tiver em dúvida, não mexe, tá, irmãos? Você só revisa para vocês verem se a questão que você tem realmente certeza, você marcou a letra que você realmente ia marcar. Porque às vezes você está ali e tem certeza que a letra A, e na hora de marcar você marca B e não percebe, no nervosismo, você acaba passando para a frente, né, irmãos? Então, a dica é essa, que vocês revisem a prova, tá? Para ver se as questões que vocês têm certeza, vocês marcaram realmente elas, tá? As questões que você tenha dúvida, deixa, não mexe não. Por quê? Tem uma questão lá, irmãos, que mais ou menos da velocidade, era sobre a velocidade, se eu não me engano ela falava assim: qual a velocidade máxima de um veículo em uma via sem sinalização? Essa questão, irmãos, eu tinha marcado 110, a velocidade máxima. Mas na revisão, eu fiquei em dúvida, eu pensei assim: nossa, mas uma via sem sinalização, 110 é muito veloz. 110 é a velocidade máxima, né, no meu entendimento. Então eu acreditei que seria 90. Aí eu marquei 90, irmãos. Só que eu pesquisei depois da prova, parece que a correta realmente era 110. Então eu dou um conselho a vocês, que não mexa naquelas que você tem dúvida na revisão, tá? Você pode fazer assim: às vezes você tem dúvida, você pula a questão, vai para outra, e na volta você responde ela. Mas se você marcou a que você achava que seria certa, quando você voltar, você não mexa naquelas questões, tá bom? Essa é a dica muito importante que eu tenho para dar para vocês. Guarda aí, tá? Na revisão da prova, não altere as questões que você tem dúvida, tá? Deixa a primeira opção lá, porque pode acontecer que nem eu. Pode ser que você altere e acabe que esteja certo e você esteja errando. Mas o principal foco de você revisar é você certificar se é que vocês têm certeza, vocês marcaram realmente a questão certa, tá, irmãos? Olha, foi uma bênção eu ter passado, graças a Deus, né? Já agradeci o Senhor, agradeci todas as pessoas que oraram por mim, agradeço vocês que sempre estão torcendo por mim também. A gente convida até fazermos uma oração agora para juntos agradecermos ao Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, eu quero, Senhor, agradecer ao Senhor nesse momento, Jesus, por eu ter passado, Pai, na prova teórica da autoescola. E assim como foi na minha vida, Senhor, que seja na vida desses irmãos que estão assistindo esse vídeo nesse momento. E preciso, Pai, ainda ser habilitados, preciso fazer a sua CNH, Jesus, que na prova teórica deles, eles passem também, Senhor. Em teu santo nome, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Glória a ti, Senhor. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Olha, e agora vamos para a palavra do Senhor. Eu tenho uma palavra especial do Senhor para compartilhar com você, tá? E eu convido você a abrir a sua Bíblia, tá? No livro de Provérbios, capítulo 7, irmãos. Vamos falar sobre advertência contra a mulher adúltera. Lembra que no vídeo anterior, que a gente falou sobre adultério, a gente falamos de ambas as partes, né? A gente falamos aqui, deixa eu pegar para vocês, a gente falamos no capítulo 5, irmãos, advertência contra o adultério. Ali nós falamos contra o adultério em ambas as partes. E agora a gente vamos falar advertência contra o adultério contra a mulher adúltera, ou seja, na parte em que a mulher trai o seu marido, tá, irmãos? Eu peço que você abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo 7. Vamos ler todo o capítulo, mas não se assuste, tá? É pouca coisa, tá bom, irmãos? Vamos lá, em nome de Jesus eu vou começar a leitura. Meu filho, obedeça às minhas palavras. Irmãos, antes, o Senhor já toca no meu coração, tá? Por mais que a gente oramos agora, vamos orar para que o Senhor abençoe, né? Para que a palavra deles fale com a gente, fale comigo, fale com vocês, né? Para que o Senhor me capacite para passar a mensagem dele conforme a vontade dele. E que abençoe vocês também para receber conforme a vontade dele. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, me coloco mais uma vez aqui em Tua santa presença, Jesus. Eu quero orar nesse momento, Senhor, para te pedir que o Senhor me capacite, Jesus, para estar passando a Tua mensagem conforme a Tua vontade. Que o Senhor abençoe esse irmão, essa irmã que está do outro lado da telinha, para receber também, Jesus, a Tua mensagem conforme a Tua vontade, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Glória a Ti. Louvado seja sempre o Teu santo nome, Senhor. Amém. Amém, meus queridos irmãos. É muito importante a gente fazer essa oração aqui, porque assim como eu fiz aqui essa oração quando eu comecei, eu lembrei que sempre a gente ora, o Senhor tocou no meu coração que
eu tinha falhado nessa parte, não tinha orado para que o Senhor me capacitasse nesse momento e abençoasse vocês para receber, né, a mensagem conforme a vontade dele. Assim como foi agora, também foi lá, eu creio que eu falei aqui anteriormente, na autoescola, irmãos, né? Mas que eu orei em casa, fui falando com o Senhor no caminho, mas no momento lá, eu sentei para fazer e não tinha orado, né? E a primeira questão já foi aquela questão em dúvida, aí o Senhor tocou no coração para eu orar. Bem assim foi nesse momento. Então que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Amém, irmãos. Não importa, tá? Para o Senhor nunca é tarde demais. Se você lembrou, tem um arrependimento de não ter orado antes, então ora, irmãos, tá? Faz conforme a vontade do Senhor. Nunca é tarde demais para o Senhor, tá bom? Olha, advertência contra a mulher adúltera, capítulo 7 do livro de Provérbios. Meu filho, obedeça às minhas palavras, e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Observe, irmãos, aqui o Senhor pede para a gente guardar o ensinamento dele, tá? Olha, nesse versículo 3 aqui, ele fala, amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Então, irmãos, olha, observa, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos, observe. Guardarmos os ensinos do Senhor, obedecermos os mandamentos do Senhor, e guardarmos os seus ensinos, tá? Como a menina dos seus olhos, amarre-se aos dedos, escreva-os na tábua do teu coração. Amém, irmãos? Amém. Diga a sabedoria, você é minha irmã, e chamem ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, a mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Da janela de minha casa olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Olha, irmãos, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher. Irmãos, uma observação nesse versículo 7, aqui antes da gente continuar. E vi entre os inexperientes, observe, entre os inexperientes, ou seja, entre os jovens, pessoas que não têm experiência, né? Pessoas jovens, poderia até não ser jovem, mas é uma pessoa inexperiente. Mas aqui se trata realmente de jovens também, olha. Da janela da minha casa, olhei através da grade e vi entre os inexperientes no meio dos jovens. Então, provavelmente essa pessoa também era um jovem inexperiente, tá? Mas não é só porque é jovem, não é só os jovens que são inexperientes. Tem muitos adultos que são inexperientes também, tá, irmãos? Guarda isso no seu coração. E vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo o entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças. Em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou e lhe disse, descaradamente. Observe, irmãos. A mulher falou descaradamente. Tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícia até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor, pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Observe, irmãos, que mulher maliciosa. Essa mulher que aproveitou da ausência do seu marido para, infelizmente, traí-lo, irmãos. Olha, levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Ela disse que o marido dela saiu, né, levou uma bolsa cheia de prata, ou seja,
levou muito dinheiro, né, e não vai voltar tão cedo, não voltará antes da lua cheia, né? Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o doçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu, como boi levado ao matadouro, como boi levado ao matadouro. Observe, irmãos, por que o jovem a segue como boi levado ao matadouro? Porque, irmãos, ele está indo com uma mulher casada que está traindo seu esposo. Assim como o esposo saiu para voltar mais tarde, né, nesse período longo que ela imagina, pode acontecer algum imprevisto e ele voltar antes. E ele pegar esse jovem com ela e certamente, né, provavelmente tudo indicará que ele irá matar esse jovem, se não matar os dois, tá? Ele tem que ser uma pessoa bem cheia do Espírito Santo de Deus, né? Para ele não cometer uma loucura, para ele não cometer ali um assassinato, tá, irmãos? Quando eu vejo que dificilmente uma pessoa, né, cheia do Espírito Santo de Deus passará por uma situação dessa, então provavelmente, irmãos, esse homem, ele matará esse jovem se ele voltar, né, antes dos planos, né, que a mulher tem para a volta dele, antes do tempo previsto nas contas dela, tá, irmãos? Olha, versículo 22, irmãos. Imediatamente ele a seguiu, como um boi levado ao matadouro, ou como o servo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Olha, irmãos, ou ele poderá morrer assassinado como uma flecha, né, irmãos? Como uma flecha que pode atravessar ele. Aqui a palavra do Senhor nos fala no versículo 23. Até que uma flecha lhe atravesse o fígado. Mas olha, antes, como nós falou, como um boi levado a matadouro, ou como o servo que vai cair no laço. Caiu no laço, irmão, certamente quem cai no laço, dificilmente alguém bota um laço para prender. Certamente quando coloca um laço é para, independente que seja no pé, que seja no pescoço, é uma trilha que está com laço, não é para deixar com vida aquele que cair ali, tá, irmão? Uma coisa é um laço que um vaqueiro, né, joga em um animal para poder prender. E esse laço que a gente refere aqui é aqueles laços que colocam em trilha, né? Que é para pegar a caça e o matar realmente, seja pelo pescoço, seja pelo pé, tá, irmãos? Olha, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou ele pode ser assassinado dessa forma também, né, irmãos? Quando fala de flecha, hoje se trata de muitas... Hoje nem não fala tanto de flecha, porque não é muito usado flecha, né, irmãos? Refere-se hoje à arma de fogo, no caso, tá, irmãos? Então, cuidado, irmãos. Olha, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão. Agora, o pássaro, irmãos, que salta para dentro do alçapão, certamente a gente vê numa prisão, que alguém pega um pássaro no alçapão para criar. Mas não pense no alçapão para criá-lo, não. Pense no alçapão de uma arapuca, tá, irmãos? Onde a gente arma a arapuca realmente para pegar os pássaros para comer, para matar, para se alimentar, tá? Não para criar. Então, nesse alçapão, você pensa como se fosse uma arapuca. Esse jovem que comete o adultério ainda, esse jovem que trai o esposo da mulher, né? Que aceita a sedução dessa mulher, ele está cavando a sua própria cova, irmãos, praticamente, tá? Olha, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Ou seja, todas essas coisas, tá vendo, irmãos? Por isso que eu falo, todas as armadilhas que aqui foram colocadas, não é para deixar vivo, mas sim custará a vida daquele que cair na armadilha, tá, irmãos? Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Agora observe, gente, ouvimos o Senhor, damos atenção às palavras dele, tá? Para não cometermos adultério, para não irmos atrás de mulher casada, nem se deixar seduzirmos por ela, tá, irmãos? Não deixarmos ser seduzidos por elas. E assim vice-versa, tá, irmãos? Aqui eu falo, a gente está falando de uma mulher, né, adúltera, uma mulher que trai o marido, mas serve para os dois casos também, tá? Serve para o homem adúltero, o homem que trai a sua esposa também, tá, irmãos?
e serve para os jovens, né, para não deixar se seduzir os homens pelas mulheres casadas adúlteras, tá, irmãos? E serve também para jovens, as mulheres jovens não deixarem ser seduzidas pelos homens casados adúlteros também irresponsáveis, tá, irmãos? Olha, dê atenção às minhas palavras, assim diz o Senhor. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Ou seja, irmãos, a casa da pessoa adúltera, seja homem, seja mulher, é um caminho que desce para a sepultura. Por mais que a pessoa lá vai dizer, a mulher vai dizer, venha que meu marido vai chegar do trabalho mais tarde, não vai chegar nesse horário que a gente vai estar junto, ou viajou, vai demorar para voltar. Como eu falei para vocês, ela pode ser surpreendida com ele chegar e ele pode chegar inesperadamente, tempo antes que ela planejou. Assim também, né, o marido que trai a sua esposa também pode ser pego em flagra, né? Às vezes, eu estou longe dela, mas você sabe, se alguém não está te vendo, alguém está te vigiando, né, e pode contar para a sua esposa e ela pode chegar lá inesperadamente no local que você estiver, seja na sua casa, seja em algum outro local. Então isso serve para os dois lados, tá, irmãos? Para o homem que corre atrás de mulher casada e para jovens também que correm atrás de homens casados, tá? Tanto o homem lá, né, seja onde for, seja na casa da pessoa que está cometendo adultério lá, seja na casa da pessoa casada que você está tendo relacionamento, seja em outro local, em qualquer local você está correndo risco de vida, porque assim como a pessoa lá planejou e você também está planejando, seus planos podem dar errado, e aquela pessoa lá que está sendo traída, ela pode cometer uma loucura, ela pode cometer um assassinato ali, matar as duas pessoas. Eu já vi casos passar, né, em televisões, irmão, disso acontecer, tá? De o marido matar a esposa por traição, a esposa matar o marido, né, cometer loucuras, cometer assassinatos, cometer crimes por conta de traição. E casos também que já vi a pessoa que está sendo traída matar os dois lá que estão traindo, que estão o traindo, e se matar também. Então toma cuidado, tá, irmãos? O Senhor criou um Adão e uma Eva. Então o Senhor criou um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Então que assim seja, tá? E se você está indo com alguém que está comprometido, deixa aquela pessoa, tá bom? Se você está olhando para alguém que já está comprometido, tira os seus olhares. Vai para dentro do seu quarto, dobra o seu joelho, pede perdão a Deus, ora, pede direção, pede para que o Senhor coloque alguém na sua vida, se você necessita, se você não consegue ficar só, que o Senhor vai colocar, tá? Mas não vai atrás de homem casado, você mulher, e você também, homem, não vai atrás de mulher casada, tá bom? Não dá ouvidos, tá? Se tiver algum homem casado ou alguma mulher casada que está dando em cima de você. Não dá ouvido. Você mulher, eu não fui atrás, foi o homem que veio atrás. Não dá ouvido esse tipo de homem casados que vai atrás de outras mulheres, tá bom? Livra-se deles, tá? Tem muitos homens solteiros, então vai atrás de homens solteiros, se você não conseguir ficar só. Dá ouvidos a homens solteiros. E você também, homem, tá? Não vai atrás de mulher casada e não dá ouvido também. Elas que vêm atrás. Não dá ouvido a esse tipo de mulher, tá? Você vai atrás de uma mulher solteira, tá? Casa com alguém, busca alguém que esteja desimpedido, assim como você, se você não consegue ficar só. Mas jamais procura trair alguém, procura estragar um relacionamento, tá? Tanto você pode estar correndo risco de vida, como você está colocando as outras pessoas em risco de vida também, tá? Então, cuidado. Olha, irmãos, eu peço que vocês venham ler aqui, tá? Esse capítulo 7 do livro de Provérbios para ter um melhor entendimento. Eu espero que essa palavra seja abençoadora para nossas vidas, a vida também das nossas famílias. Amém? E eu convido vocês agora para juntos podermos orarmos uns pelos outros. Em nome de Jesus, para a gente estarmos encerrando esse vídeo. Amém? Amém, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, eu me coloco, Jesus, em Tua santa presença nesse momento, Senhor. Eu quero orar, Jesus, para te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe esse irmão e essa irmã que está do outro lado da telinha. Que essa palavra seja abençoadora para a vida deles e da família deles também. Que assim também seja na minha vida, Jesus. Que a gente siga seus conselhos, seus ensinamentos, Jesus. Que a gente estejamos aqui
no mundo para te servir, Jesus, para seguir o seu caminho, Jesus. Que assim seja na minha vida, que seja na vida desse irmão e dessa irmã também que está assistindo esse vídeo, Jesus. Que a gente estejamos aptos a te servir, a cada dia, Jesus, buscar resgatar mais e mais almas das trevas para a tua maravilhosa luz, Jesus. Que assim seja, Jesus, na vida desse irmão, dessa irmã que está assistindo esse vídeo nesse momento, orando junto comigo, e assim também seja na minha vida, na vida da minha família, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Ti, louvado seja sempre Teu santo nome, Jesus. Que assim seja, Pai, na vida desse irmão e dessa irmã que está assistindo esse vídeo nesse momento, orando junto comigo e na vida também da família dele, Jesus. E na minha vida e na vida da minha família, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Ti, louvado seja sempre Teu santo nome, Jesus. Pai, nesse momento também, Senhor, eu já profetizo cura, Jesus, na vida de todas as pessoas que estiverem enfermas assistindo esse vídeo nesse momento, Jesus. Seja qual for, Pai, a enfermidade que elas estiverem sofrendo, que o Senhor venha curá-las em Teu santo nome, Jesus, se assim também for da Tua vontade, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Ti, louvado seja sempre o Teu santo nome, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. E que a gente entendemos, Pai, que se o Senhor nos curar, o Senhor é Deus. Se o Senhor também não quiser nos curar, o Senhor continua sendo Deus. O mais importante, Senhor, é seguirmos o Seu ensinamento para podermos alcançarmos a Tua salvação, Jesus. Pois sabemos, Senhor, que na Tua volta, Jesus, se ainda estivermos em vida, seremos transformados em corpos glorificados sem nenhuma enfermidade. E também, Jesus, se já estivermos mortos, seremos, Senhor, ressuscitados em corpos glorificados sem nenhuma enfermidade. Assim será, se alcançarmos a Tua salvação, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Ti, louvado seja sempre o Teu santo nome, Jesus. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Olha, para sempre seja louvado o nome do nosso Rei, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Olha, meu querido irmão, minha querida irmã, eu peço que nesse momento, se você conseguir, curta esse vídeo, deixe o seu amém aqui nos comentários ou o seu pedido de oração. Clica aí no meu perfil, se você não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificação para você não perder um só vídeo, tá? Eu estou tentando, irmãos, trazer vídeos novos todos os dias aqui. Nos dias anteriores eu acabei falhando um pouco, não consegui trazer todos os dias, mas sempre que eu puder eu vou trazer vídeos novos aqui da Palavra do Senhor para estar abençoando as nossas vidas, tá bom? Olha, não deixa de compartilhar esse vídeo para as pessoas que o Senhor tocar no teu coração nesse momento, tá bom? Vamos juntos compartilhar a Palavra do Senhor para os 4 cantos do mundo. Vamos juntos compartilhar a Palavra do Senhor para o mundo inteiro. No santo nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Amém, Jesus.